Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Histórias e Negócios. E hoje nós estaremos falando aqui sobre o meu processo de imigração para o Canadá. E se isso interessa a vocês, fique aqui comigo até o final desse vídeo, vai ter muitas informações. Talvez o vídeo fique grande, mas se ficar muito grande, eu vou dividir em partes e vai ser muito bom. Tem muitas informações e, e vocês podem me perguntar aí nos comentários aí alguma coisa mais específica, porque vai ser muita coisa, talvez eu não consiga me lembrar de tudo, né, neste vídeo agora, mas vocês colocam aí que aí a gente vai dando resposta às perguntas de vocês, tá ok? Então, não tem como eu começar sem falar um pouco de mim, né? E para vocês entenderem como é esse processo, como ele deu, como é que ele iniciou, por quê, né? Eu tenho que falar um pouco de mim. Bem, meu nome é José Ferreira, né? Eu estou falando aqui, eu moro aqui no Nordeste do Brasil, né? No município de Jaboatão, Pernambuco. E eu tenho 45 anos, certo? Eu sou eletrotécnico de profissão e trabalho nessa área já há 15 anos, né? Então, como é que isso aconteceu? Como é que esse processo, essa história de imigração para o Canadá aconteceu? Bem, como vocês sabem, né, o nosso Brasil ele vem passando por uma crise, né? Essa política toda aí tem afastado muito, né, os investidores e o desemprego está sendo muito grande. O que me levou, né, a buscar interesse em sair do Brasil e morar fora, né? Porque assim, eu tenho um emprego hoje, mas não é me garantia que eu tenho amanhã. Então fica uma coisa muito estável, você fica muito seguro, né? Mas aí foi que aconteceu, né? O meu interesse de ir para o Canadá começou há um tempo atrás. Em 2012, eu já era profissional dessa área, né? E eu sempre tive o interesse de conhecer outro país, né? Na verdade, eu tinha o interesse de falar outro idioma, na verdade, né? Sempre foi um sonho meu falar em outro idioma, o inglês, por exemplo. Eu tinha muita vontade, né? E aí o meu interesse começou em morar nos Estados Unidos, né? Mas aí eu vi que era muito difícil ser legalizado lá. Então busquei outro país, fosse mais fácil, né? E encontrei o Canadá. E aí eu juntei também, né? Poxa, eu quero trabalhar na minha profissão e eu vi que no Canadá ele tem uma província chamada Quebec, né? Que tinha muitas possibilidades de eu conseguir ir morar lá, né? Mas aí eu tinha que falar o francês. Então eu entrei numa escola de francês, né? Eu fui na Aliança Francesa. Eu entrei lá, estudei 6 meses. Foi muito bom. Consegui aprender o básico, né? Eu não tinha nenhuma experiência nenhuma com francês. Entrei lá, gostei. E aí juntei dinheiro também, né? Porque eu queria viajar mais ou menos com 35 anos de idade eu queria viajar, né? Eu queria sair, eu coloquei essa meta aí, com 35 anos de idade, já estava avançada assim para mim, mas era a idade que eu queria. Então, eu juntei um dinheiro, eu juntei nesse tempo aí, 2012, 2013, eu juntei 30 mil reais, né? Que era, para mim, era, era o suficiente para eu começar, para eu ir lá. E nesse tempo eu não tinha proposta nenhuma. Eu ia como turista, eu queria ir como turista, né? E ia aventurar alguma coisa lá. Então chegou 2013, né? Eu já tinha uns 30 mil, já tinha um básico de francês e eu tinha coragem, né? E aí eu disse, vamos, eu já era casado, já tinha filhos. Só que aí, né, na verdade foi uma coisa que aconteceu que na hora, no momento eu não gostei, mas foi bom. A minha esposa, ela não aceitou mais ir, ela desistiu de ir, né? Ela ficou desesperada assim, porque é claro, né? Eu não tinha nenhuma perspectiva, assim, eu não tinha nada certo lá, eu queria ir na raça mesmo, chegar lá como turista, arrumar algum trabalho e na sorte, né? E graças a Deus ela não aceitou ir e eu também não queria ir em desacordo com ela, né? Eu desisti, eu desisti, né? É, é, Desisti de ir, foi triste porque eu via numa ansiedade muito grande, né? E aquela vontade todinha acabou, né? Então,
fiquei tranquilo, orei a Deus para que as coisas voltassem ao normal, né? E que se fosse da vontade dele, arrumaria outro jeito e em outra situação, o que eu não poderia ir era em desacordo com a minha esposa, né? Então se passaram 10 anos, né? E estava eu aqui de repente, olhando no meu Facebook, no meu celular, né? E aí o Facebook ele dá sugestões de amizade, né? Então apareceu a foto lá de um colega meu, há muito tempos atrás, né? Quando eu comecei minha vida profissional, em 98, vamos dizer assim, apareceu a foto do meu amigo Henrique, né? E por coincidência a foto dele eu observei que ele estava no fundo assim, né? Tinha neve, né? Aí eu imediatamente eu adicionei ele, fiz contato com ele, né? A gente conversou bastante, pô, eu tinha muita saudade do cara. Henrique fazia muito tempo que eu não tinha visto, um grande amigo meu, gostava muito dele, né? A gente se dava muito bem. E aí, de repente, ele disse que estava lá no Canadá, né? E de repente ele fez assim: e aí, queres vir para cá? Aí eu disse: não, ele disse: queres vir para cá? Eu te ajudo. Aí eu disse que não queria ir porque eu não, na verdade, naquele momento eu não tinha mais interesse de ir, né? Porque, veja só, eu já tinha minha profissão aqui, já tinha minha casa, já tinha conquistado tudo o que eu queria aqui, né? Eu tinha casa, naquele tempo eu ia por desespero, eu não tinha nada aqui ainda, estava muito difícil a vida aqui, mas eu já tinha minha vida aqui, já tinha experiência profissional, já tinha minha casa, já tinha meu carro, já tinha minha família, tudinho aqui estabilizado, então eu naquele momento eu não pensava não, né? Mas aí, durante a semana, eu comecei a pensar naquilo ali, poxa, velho, eu estava trabalhando nesse momento na Mondelez, né? Uma fábrica aqui, vocês conhecem, que faz o Lacta por aí, de biscoito aí, fábrica de biscoito, e eu não estava muito legal lá, não estava gostando de trabalhar lá. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade, né? E em seguida aí eu falei para ele: olha, cara, vamos tentar, vamos tentar aí, não está me custando nada. Só que ele estava no Quebec, né? E no Quebec se fala francês. Só que eu já tinha desistido do francês, já tinha desistido de falar francês, desistido de ir para o Quebec, pá, tudinho. E eu estava focado no inglês, né? Para mim seria bem mais fácil se fosse inglês, tudinho. Mas aí eu disse, não, a gente aprende, vamos lá. Eu disse, não, vamos tentar, me ajuda aí. Eu vou fazer o seguinte, peguei o meu currículo, né? E traduzir para o inglês. Por quê? Porque se é no Quebec, é francês, porque eu vou traduzir para o meu currículo para o francês. Porque, em termos de documentação, para o Quebec, eles aceitam tanto francês como inglês. Então, eu disse, não, eu vou fazer isso aqui para o inglês, né? Porque aí eu mando para qualquer empresa lá que seja francesa ou que fale francês, que tenha o idioma francês como oficial ou inglês, tanto faz. Então foi o que eu fiz. Eu paguei um profissional para isso, né? Porque eu não queria errar, né? Eu não queria, eu também não tinha um padrão, alguma coisa assim, não tinha experiência de fazer isso. Então eu paguei. Paguei, eu creio que eu paguei R$ 150, ou foi 160, aliás, ou foi 180. Não foi, foi menos que 200. Mas entre 150 e R$ 200 que eu paguei para um cara, um profissional, né? Traduzir esse meu currículo. E foi assim que eu fiz. Mandei para ele, né? E aí ele disse que ele conhecia, né? Porque lá ele me falava que tinha muitas vagas de emprego, né? Para essa área de manutenção, de industrial. E aí ele conhecia uma mulher, né? Que ela era brasileira também, e ela fazia recrutamento internacional para as empresas lá. E ele disse que ia mandar meu currículo para ela, né? E também ia entregar na própria empresa que ele trabalhava, né? E assim foi. E aí isso aí foi mais ou menos. Eu me encontrei com o Henrique, né? Depois desse tempo todo, em abril de 2022, né? E a gente foi conversando durante esse tempo todinho. Quando chegou aí mais ou menos em setembro, foi onde a gente conversou sobre ele já tinha enviado o meu currículo para essa mulher, que é profissional, né? Que ela recruta mão de obra estrangeira. Então ela entra em contato comigo, né? Dizendo que gostou do meu perfil, né? Das minhas habilidades, da minha experiência. E perguntou se eu tinha interesse em fazer uma entrevista com ela, né? Para uma vaga numa empresa.
E aí, eu imediatamente, foi o que eu fiz, eu disse sim, né? E aí a gente marcou a entrevista. Bem, a entrevista as pessoas que falaram comigo, elas, eu sabiam, né, por pesquisa, eu pesquisei o nome delas, tudinho, e eu tinha o contato dele de e-mail, né? Então eu pesquisei pelo LinkedIn e eu sabia. Essas pessoas eram brasileiras, né? Mas tinham cidadania canadense, né? E trabalhavam para empresas canadenses. Bem, mas eu não me hesitei, eu fiquei tranquilo, né? E não procurei falar com eles em português. Sempre falei em inglês, né? E aí eu soube, a gente marcou a entrevista, mês setembro, outubro aí mais ou menos. Eu não me lembro a data. E a gente marcamos a entrevista, né? Bem, nervoso era o meu nome nesse dia. Eu tava muito ansioso. Uma porque era uma experiência nova para mim. Era para uma entrevista numa empresa canadense, ia falar em inglês, né, também, né? O meu inglês, eu nunca tinha medido ele, vamos dizer assim, né? Eu tenho muito vocabulário, mas eu não tinha essa experiência de contar, de falar abertamente, né, sobre inglês, né? Mas eu disse, vamos embora, é uma oportunidade que eu tenho até de medir meu inglês também, né? Bem, infelizmente, pessoas, infelizmente, queridos, eu não passei nessa entrevista. Foi muito boa a entrevista. A mulher foi muito gentil, outro nível, assim, sabe? Me senti muito bem. A gente fez uma chamada via vídeo, né? E na entrevista eu comecei, me apresentei em inglês, tudinho tranquilo. Mas um momento da minha entrevista, gente, eu travei uma palavra que eu queria lembrar e eu não conseguia me lembrar, que era entre, between. E eu não consegui. E aí ela viu meu desespero, né? E falou português, né? Iniciativa dela. Quando ela falou português, aí eu relaxei assim, né? E, e a gente continuou falando português, né? E aí, infelizmente, eu não fiquei nessa entrevista, não fui aprovado. Ela disse para mim, ela me deu um feedback, né? Eu gostei muito da clareza, né? Isso é importantíssimo. Isso é muito bom. E muitas vezes aqui no Brasil a gente não tem esse feedback claro para a gente, né? Mas ela disse: Olha, Ferreira, você tem um perfil muito bom que a gente quer, você tem a habilidade que a gente quer, o perfil que a gente quer. Só que a nossa empresa aqui, a gente tem uma fábrica nova, ela está em comissionamento e ela vai ser inaugurada agora em janeiro de 2023. E também ela é uma fábrica automatizada, né? E tem poucos funcionários. E os poucos que tem também são pessoas estrangeiras. Então a gente precisa de uma pessoa com seu perfil, mas que fale inglês com alto nível. E eu não tinha esse alto nível. Então foi frustrante assim para mim porque eu tive aquela oportunidade, mas eu não estava preparado, né? Então, gente, primeira dica, estude inglês. Aprenda inglês, né? Mesmo que você não precisa você pagar inglês. Se você não tem dinheiro, começa a estudar inglês em casa mesmo. O YouTube hoje é uma máquina você aprende qualquer coisa no YouTube, né? Estuda inglês, é, é, livro, é muito bom livro com audiobook. Você vai faz esses cursos pequenininho aí no YouTube mesmo, mas estude inglês. Saia do zero, pare de ficar em casa, de colocar barreiras para não aprender uma língua. Aprenda o idioma. E aí foi muito bom para mim, né? Porque mesmo com essa frustração assim, eu disse, cara, eu tenho que aprender esse idioma, né? Bom, passou essa fase, é, eu não fiquei lá, né? Mas paralelamente, o meu amigo deixou também o meu currículo lá na empresa dele, né? Onde ele trabalhava. E o chefe dele tinha dito que ia analisar, né, meu currículo. Então, quando foi em dezembro, o meu amigo ele fala dizendo que o chefe dele, né, tinha dito que ia me contratar em breve, né, que estava analisando a situação e que tem interesse. Então isso já foi muito bom, né? Beleza. Isso aí foi no início de dezembro, né, que ele saiu de férias e tinha falado isso. Quando voltasse ia tratar disso aí. Bem, e no dia 25 de janeiro eu estava trabalhando nesse momento aí, foi um momento muito bom da minha vida aí. Eu estava trabalhando no porto de Suape aqui, né, no Tecon. Eu estava lá trabalhando. Eu me lembro que nesse dia aí eu estava fazendo a manutenção na subestação do Tecon, né, terminal de carga lá de container.
E a gente tinha acabado de tirar, eu tinha desligado lá 3 transformadores nesse tempo aí, tava cansado, já era 6 horas da noite. A gente descansou assim, né, já tava escuro, a gente já tinha trabalhado mais de 12 horas nesse dia, tava cansadão, e a gente deu uma pausa assim para descansar, né, ia jantar. Aí fui olhar no meu e-mail, meu celular ali, e vi um e-mail lá, onde eu recebi o convite, né? A empresa, o RH da empresa do meu amigo, dizendo que tinha recebido meu currículo, né, através do meu amigo e tinha gostado e perguntou se eu tinha interesse, né, em fazer uma entrevista com eles acerca de uma vaga, né, para eletromecânico na empresa deles. E eu imediatamente, eu muito feliz, né, naquela hora ali dei um gás que eu tiraria mais 3 transformadores ali naquela hora ali, né. E aí eu respondi dizendo imediatamente que queria, né, a entrevista. Isso foi no dia 25 de janeiro, né. E no dia 31 de janeiro foi feito a entrevista comigo, né? E foi muito bom, gente. Ó, gente, a entrevista foi outro nível, assim. Se vocês quiserem saber mais detalhes de entrevista, vocês deixem aí no comentário aí que eu falo mais como foi, como é a dinâmica, né? Disso tudo aí, tá? Eu não vou especificar aqui nesse vídeo agora, mas vocês podem falar aí que eu falo para vocês. Então, no dia 31 de janeiro, a gente marcou aqui a entrevista. Nesse dia eu não fui trabalhar, né? Porque eu queria ficar bem calmo aí, porque eu já perdi aquela oportunidade antes, né? Naquele dia da outra entrevista lá, essa empresa ela tem 5 fábricas, ela tinha 3 nos Estados Unidos e 2 no Quebec, no Canadá. Uma no lado que fala inglês e uma no lado que fala francês, né? E quando ela me reprovou naquele dia, ela perguntou se eu falava francês, né? Porque aí tinha outra fábrica no lado francês, que era no Quebec, e que se eu falasse francês, ela poderia fazer outra entrevista comigo. E também não sabia falar o francês, né? Foi aí que também eu comecei, aí eu foquei, né? Eu disse, eu vou estudar francês. O meu amigo está lá no Quebec, então eu vou estudar francês, né? Porque tendo uma oportunidade, eu vou, é, é, não vou passar, vamos dizer, por desespero, assim, né? E aí, imediatamente eu me inscrevi lá no curso da Aliança Francesa novamente, né? Então, foi maravilhoso aí. Então, no dia 31 de janeiro, eu tive a minha entrevista. Bem, antes disso aí, né, foi uma semana, quase uma semana, foi uma semana de ansiedade completa, assim, né? Mas foi bom porque eu disse, eu vou fazer o seguinte. Meu amigo tinha me dito uma coisa, né, que eu peguei, ele disse, olha, Feira, vai ser tu e mais umas 3 pessoas fazer essa entrevista. E todos eles são brasileiros. Todos eles são brasileiros. E eu creio que nenhum vai falar francês, entendeu? Que vai ter um cara que vai falar, vai traduzir português. Então, se eu for sul, faça uma coisa diferente. Monta aí uma apresentação em francês. E aí, para tu matar, assim, chegar chegando, vamos dizer assim, né? E convencer, né? Vender o peixe naquele dia ali, naquela hora. Aí foi o que eu fiz. Eu disse, oxe, eu vou fazer uma apresentação em francês. E foi o que eu fiz. Fiz uma apresentação breve, né? Eu me apresentei agradecendo, dizendo que estava muito grato naquela hora ali, por aquela oportunidade, né? E que eu não tinha um francês ainda bom, mas já estava estudando, né? E fiquei muito grato com aquela. Aí eu fiz assim, na entrevista lá, né? Eles se apresentaram, tudinho. O meu tradutor, grande Orlando, gente boa, falou lá, tudinho. E aí passaram a palavra para mim, e aí eu disse, eu vou vender meu peixe agora, né? Comecei já falando francês, né? E para minha surpresa, aquilo ali acertei de cheio, foi muito bom. Na minha frase, no final da frase, quando eu falei assim, excuse-moi, por mon francês, eu estava dizendo a ele que eu pedia desculpa eu lamento pelo meu francês, né? Não sei muito bom ainda. Quando eles escutaram o meu excuse-moi, eles, não, 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 muito bom, gostaram muito, né? Não tá, acenaram para mim, dizendo, não, tá bom. E aí eu fiquei muito feliz com aquilo ali, né? Então, outra dica para você, né? Numa entrevista de inglês ou francês, mesmo tendo um tradutor lá, faça
seja ousado, né? Faça uma apresentação no idioma da entrevista e eu creio que você vai surpreender aí.